Gênesis 47, nós vamos dar continuidade à exposição nesse livro. A última mensagem, estivemos ocupados com o capítulo 47, hoje todo 46, hoje todo o capítulo 47, e nós faremos a leitura até o versículo 9, inicialmente, depois, durante a exposição, nós seguiremos lendo a palavra do Senhor na medida da exposição desta mesma palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus, que é inerrante, autoritativa, suficiente para todos os assuntos da nossa vida. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, ponho nos chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, na Tua presença, Senhor. Momento em que ergue-se, ó Deus, o trono de Cristo, ó Pai, para dar-nos as palavras reais do nosso Senhor, Salvador e Rei. Ó Deus, nós queremos que neste momento, as nossas almas, as almas dos Teus filhos e das Tuas filhas, possam, ó Deus, experimentar maior proveito possível da palavra que temos diante de nós. E para isso, ó Deus, nós rogamos, nós clamamos a direção do Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, que Ele conduza um instrumento frágil, limitado, pecaminoso, que Tu designastes como mensageiro nesta noite. Ó Deus, que o Senhor suplante, ó Deus, até as limitações da carne, esta noite em que lidamos com uma laringite. Ó Deus, que o Senhor supere todas estas coisas que estão no campo do homem, ó Pai. E que a Tua palavra, ó Deus, ela possa ser disparada, expandida, explodida com graça no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que o Espírito Santo, ó Deus, faça o uso da exposição que será feita, para fazer, ó Deus, chegar às profundidades dos corações dos Teus amados, ó Pai. A Tua palavra que os corrija, que os confronte, que os encoraje, ó Deus, através da glória revelada do Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te clamamos, ó Deus. Que o Senhor escreva estas palavras em seus corações e as aplique de maneira eterna, ó Pai. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, vocês já devem ter assistido aqueles programas de televisão que contemplam algumas pessoas, levam elas para um shopping ou para uma loja e dão a elas carrinhos de compras e um tempo para que elas possam
consumir o mais rápido que elas puderem, o que elas quiserem dentro daquele tempo. Elas vão ter que rapidamente escolher as coisas, colocar dentro do carrinho, até que o tempo vença. E ao final destas supostas compras aqui, elas não precisarão pagar por aquilo que estiver, pelos itens que elas conseguiram pegar e estiverem dentro do carrinho. O segredo destas corridas malucas de supermercado, ou lojas, ou shoppings, para estas pessoas, é de escolher itens que custassem mais e de que eles precisassem mais. Eles, portanto, não deveriam perder tempo colocando nos carrinhos coisas baratas ou coisas frívolas, desnecessárias. Portanto, deveriam se concentrar em obterem o máximo de preço e de utilidade. Esse é o segredo dos bons jogadores desse concurso, dessa prova, né? De certa forma, se nós analisarmos isso, nós vamos ver que a vida é bastante parecida com essa competição. A diferença, meus irmãos, é que nós não sabemos quanto tempo nós temos para fazer o que nós queremos fazer. O relógio, ele está correndo, ele está passando com o tempo, e de uma forma ou de outra, nós estamos pegando as coisas, e nós as estamos colocando em nossos carrinhos de compra. Não sabemos se estamos fazendo isso direito, né? A questão aqui é que, quando o relógio parar, nós teremos nossos cestos, nossos carrinhos cheios de coisas que talvez importem, ou que talvez realmente não importem nada, que sejam, de repente, um amontoado de coisas triviais, de coisas inúteis, coisas que, especialmente à luz da eternidade, não possuem nenhum valor, nenhum mesmo. É fácil para muitos crentes, diante dessa realidade, dizer não, eu quero buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as coisas do Senhor. Meus irmãos, como é fácil para vocês crentes dizerem isso, também é fácil se distraírem com coisas que não são tão importantes. Muito do que nós temos dito ser feito para a glória de Deus, e muito do que nós temos dito ser uma busca em primeiro lugar pelo seu reino e a sua justiça, são grandes enganos, são equívocos da nossa parte. Antes que você perceba, talvez você esteja diante da sua vida com coisas que, se você tivesse sentado melhor, pensado melhor, meditado e orado, você não teria escolhido. Estas coisas não são coisas necessariamente ruins. Pode parecer até que estamos indo muito bem quando estamos olhando para elas. Mas se não prosperarmos naquilo que temos de fato convicção de que Deus deseja, de nada adiantará, mesmo coisas que em si mesmas não são aparentemente ruins. O nosso texto de hoje, ele é de uma preciosidade enorme para nós a respeito destas verdades, destes fatos. Moisés, ele escreve uma narrativa um pouco mais extensa, algumas coisas ditas mais rápidas, outras com mais detalhes, mas ele está escrevendo aqui ao seu público de israelitas, de milhões de israelitas no deserto, a quem ele precisava instruir sobre as coisas ligadas à peregrinação deles, no Egito, e à dificuldade comum, mesmo para nós que fomos redimidos, de lidar bem com a nossa peregrinação, de conduzir a nossa peregrinação como uma boa peregrinação. Ele se dedica aqui, nesse nosso capítulo 47, a uma boa quantidade de espaço para enfatizar algumas ideias. Mas ele não quer que nós sejamos distraídos daquilo que de fato é importante aqui. Então ele se concentra mais claramente em duas coisas que ele gostaria que nós observássemos a respeito da peregrinação nossa. Primeiro, que nós tenhamos em vista a bondade e a providência de Deus. Cada detalhe desta narrativa apontam para esse tema.
e também para aquilo que é a resposta de Jacó, em parte da sua peregrinação, especificamente a parte mais recente dela, e diante da maior compreensão que ele vai tendo desta bondade e providência de Deus. Isso diz respeito à fé de peregrino que Jacó começa a demonstrar com mais contundência aqui. Nós vemos também nesse texto que há aqui Moisés nos mostrando a prosperidade do povo de Deus. Este mesmo povo que está sendo por ele amado, com sua bondade, que está sendo por ele cuidado em sua providência. Ele está então conduzindo o seu povo de maneira próspera, mesmo numa situação em que há um grande contraste. Há um contraste de fome terrível na região. E há um contraste também da situação desesperadora no Egito, onde algumas pessoas aqui estão se oferecendo como escravas de Faraó, desistindo de suas terras apenas para sobreviver. Israel adquiriu propriedades, foi fecundo, se tornou um povo numeroso. E então nós vemos que os temas da aliança, eles vão ficando ainda mais agudos neste nosso capítulo de Gênesis 47. Temas, meus irmãos, todos eles relacionados com Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde Deus prometeu abençoar Abraão, torná-lo uma grande nação, e abençoar todas as nações por meio dos seus descendentes. As mesmas promessas da aliança ali feitas a Abraão também foram fundamentais na vida deste homem, Jacó, agora Israel, e trazem este povo aqui, a este ponto, para que eles possam entender que aquilo que nós vimos nas últimas semanas, de uma família fragmentada, disfuncional, completamente dilacerada pelo favoritismo de seu pai, pela má liderança de seu pai, pelos pecados de todos eles, agora vai muito além do que a simples reconciliação familiar. Vai de uma família se tornando uma nação. Uma família que mal era uma família, agora começa a dar lugar a uma nação, a um povo, o povo do Senhor. O povo que o próprio Senhor Jesus, em Mateus 6,33, diz que o grande eixo de sua caminhada, de sua peregrinação, é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, onde ali todas as promessas pactuais, todas as promessas da aliança seriam acrescentadas. Moisés está diante daquele povo para fazer a mesma pergunta que deve nos fazer esta noite. O que estamos, meus irmãos, priorizando em nossas vidas? Como caminhamos? Como estamos peregrinando no nosso Egito, nos lugares, na terra, na cidade, onde nós fomos colocados pelo nosso Deus? Como eu disse, nós temos acompanhado o reencontro providencial arquitetado por Deus aqui, e conduzindo este mesmo plano, Deus está levando não apenas as resoluções da família de Jacó, mas Ele está aqui constituindo o seu povo, trazendo esta família para ser uma grande nação. E Ele quer que esta grande nação nasça sob estes dois pilares importantes: o de ter diante de seus olhos sempre norteando as suas prioridades, a contemplação de sua bondade providencial e a resposta da fé como peregrino. São as duas grandes verdades que Moisés vai trabalhar aqui, mas através de 5 cenas. Vamos olhar para cada uma das 5 cenas e perceber esses temas, entendendo que somos peregrinos neste mundo e que nós não podemos perder isso de vista nem por um segundo. Do contrário, nossos cestos, nossos carrinhos estarão cheios de tranqueiras. Passaremos por este mundo acumulando inutilidades, frivolidades, desperdiçando as nossas vidas de peregrinos. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para mim de novo, os versículos de 1 a 6. Esse primeiro bloco do capítulo 47, Moisés, ele abre-nos brevemente na entrevista que acontece aí em 2 partes. Primeiro, numa parte apenas entre alguns dos irmãos de José
e Faraó, e depois que será conduzida até já a participação de Jacó. Nesse primeiro momento, nós vemos que a bondade da providência de Deus, ela é apresentada aos israelitas por Moisés na aceitação de Faraó da família de José. Vejam os versículos novamente. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Meus irmãos, é interessante porque nós vimos no capítulo anterior que José ele fez uma preparação de seus irmãos. Nós falamos na última mensagem que os egípcios não tinham em bom apreço, pelo contrário, eles tinham aversão a pastores de rebanho. E precisamente por estes cuidados, houve um prévio preparo por parte de José em relação aos seus irmãos, de como eles deveriam se portar diante de Faraó, neste momento aqui da entrevista no início do capítulo 47. E é interessante porque José não se prepara para enganar Faraó. Aqui na entrevista nós vemos que eles são sinceros, eles são verdadeiros nas palavras que são dadas como respostas à pergunta de Faraó. Faraó pergunta a eles o que eles fazem, e eles respondem dizendo que são sim pastores de rebanho, e não apenas eles, mas também seus pais eram pastores de rebanho. O que Moisés quer nos mostrar, como quis para os seus ouvintes originais, é a bondade de Deus presente aqui. Mas aí talvez vocês digam: mas pastor, o que eu estou vendo é a bondade de Faraó. Nós vemos aqui Faraó prontamente atendendo a família de José, mesmo eles tendo respondido com veracidade quanto às suas ocupações, algo que desagradava bastante aos egípcios, que era incômodo a eles. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer que, de fato, a maneira como Moisés registra aqui não é a melhor propaganda dos nossos inimigos. Não é a melhor maneira de nós falarmos dos nossos inimigos. Talvez seria humanamente mais apropriado se Moisés tivesse explicitado com cores muito negras aqui as condições extremamente opressoras do povo do Egito. Mas não é isso que é feito. Aqui nós vemos o Espírito Santo cuidando de escrever as coisas. E Ele está nos apresentando a bondade de Faraó, mas para que os nossos olhos possam ver aquele que de fato está aqui por trás da bondade de Faraó. Veja bem, meus irmãos, quando nós olhamos para as coisas aqui, o que nós precisamos entender, e a partir do verso 3, isso vai nos ficando claro, e vamos mergulhando e percebendo as coisas aqui, e vamos vendo que o que de fato está sendo mostrado é que Faraó não é a pessoa, a figura com o controle aqui. Não é ele que está aqui no controle. Faraó, que é considerado um Deus pelos seus, não é quem está no controle aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é quem está no controle aqui.
desde o início de todas as cadeias de coisas, desde que José vem administrando toda esta situação. Nós já falamos para vocês que José é também uma figura como José Abscônditos, até que ele se revela, até que de fato seus irmãos saibam quem ele é. Ele também é-nos uma ilustração do Deus Abscônditos. Então, quando Moisés começa aqui a lidar com os seus peregrinos, a falar sobre eles, a respeito destas coisas, ele está apresentando a bondade da providência de Deus na aceitação de Faraó. É Deus, meus irmãos, que mostra-nos as respostas da sua providência nos momentos em que nós nos julgamos nas mãos daqueles que seriam os nossos inimigos, os nossos opressores. Aqui nós vemos uma resposta imediata à fé da família de Jacó, à confiança da família de Jacó na provisão do nosso Deus, em que Faraó responde com a sua aceitação de uma maneira tão completa, de uma maneira tão satisfatória para essa família. Nem sempre as nossas respostas de fé, elas significarão respostas de Deus imediatas para nós. Nem sempre Deus nos dará de maneira imediata, providencialmente aquilo que nós esperamos e respondemos com fé. Por vezes, fazer a coisa certa irá provocar o maligno, provocar o mundo contra nós, mas na bondade de Deus, aqui em nosso texto, a fé de Jacó está sendo recompensada. Não pela bondade de Faraó. A bondade de Faraó aqui é tão somente um instrumento da bondade do próprio Deus. Como diz Salomão em Provérbios 21, verso 1, Deus inclina o coração do rei segundo a sua vontade. E ele faz isso de maneira doce, suave, como um aparente triunfo muito suave sobre o coração de Faraó. O mesmo tipo de coração que mais à frente estará endurecido. Ele está aqui enternecido nas mãos do Deus vivo, aquele que de tudo dispõe, inclusive do coração dos ímpios, para fazer chegar até o seu povo, até os seus, a sua bondade e a sua providência. Então Deus confirma que a sua mão está sobre a família de Jacó. Vemos também aqui, meus irmãos, um bom modelo do trato com aqueles que têm posições temporais de poder governamental. Quando você olha para os filhos de Jacó, enquanto eles se aproximam de Faraó, o líder agora do governo de Israel, você não pode deixar de pensar naquelas coisas que Pedro nos orienta em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos de 11 a 17, de que nós devemos evitar toda a carnalidade, todos os pecados que possam prejudicar o nosso testemunho diante destes. E então o que nós vemos aqui é que estes rapazes, os irmãos de José, eles poderiam, diante do que sabiam, ter agido de maneira diferente em relação a Faraó e terem enfeitado as coisas, terem tentado tergiversar as coisas aqui, no sentido de não serem vistos, entendidos como pastores de rebanho. Mas eles são verazes, eles são honestos, na maneira como eles falam de si e da condição deles. Então Deus, ele está honrando aqui a si mesmo na veracidade do seu povo. Os mesmos rapazes que agiram mal naqueles momentos terríveis de vingança no passado, onde fizeram uma terrível justiça com suas próprias mãos, ou injustiça com suas próprias mãos, agora estão agindo aqui com dignidade, com honestidade, com verdade, honrando ao seu Deus. E aqui nós vemos começar a se estabelecer o cenário, onde a glória do povo de Deus será mostrada no Egito, nenhuma das quais será por meio do próprio povo, mas pela própria bondade e providência de Deus. Deus está permitindo aqui que no Egito, que nas peregrinações do seu povo no Egito, o seu povo seja testemunha dele. E este é o modelo para nós também.
nós em nosso país, diante da calamidade que nós estamos vivendo, nós precisamos manter o nosso testemunho, nós precisamos manter a nossa integridade, a nossa veracidade, a contundência do caráter cristão, mesmo diante de governadores que nos ameacem, de magistrados civis que nos ameacem. É preciso ter a mesma envergadura que estes homens que no passado foram tão perversos, mas que agora estão agindo à altura do povo de Deus. Então, nos versículos 5 e 6, Faraó responde com uma bênção. Ele os acolhe, ele diz que a terra está à disposição deles, os instala no melhor da terra, favor após favor. Nós vemos um amontoado de bênçãos aqui sobre o povo de Deus. Mas não devemos nos enganar. Não tire os seus olhos do Deus abscônditos. Não tire os seus olhos do Deus que está aqui entre as frestas da cortina, como o grande protagonista do nosso texto. É a providência de Deus. É Deus confirmando a fé de Jacó, dando-lhe um favor imediato, usando de um governante da terra para isso. Diante do que nós podemos dizer que Deus é bom, e que vemos aqui a sua bondade, a sabedoria da sua providência. E é assim que os nossos olhos veem fechar-se diante de nós a primeira cena. A primeira cena nos traz, como peregrinos no Egito, a visão da bondade e da providência do nosso Deus. Os versos 7 em diante, Jacó entra em cena. E então nós vemos a segunda parte da entrevista. Os versículos de 7 a 10 dizem assim: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Meus irmãos, aqui nós temos na segunda cena, a entrevista do próprio Jacó diante de Faraó do Egito. Nós tínhamos visto 5 de seus filhos, ao entrar, escolhidos por José, para falarem com ele. Agora nós vemos o próprio Faraó diante deste homem velho, desta mente aqui diante de nós, de um homem que era um peregrino em uma terra estranha. E no pano de fundo da providência de Deus, nós vemos também a fé do peregrino diante da bênção providencial do próprio Deus. É uma passagem fascinante a desta segunda cena destes versículos, dos textos mais incríveis e brilhantes da Escritura. Aqui nós vemos, meus irmãos, não o comportamento cortês de um homem idoso em sua velhice, mas as ações de um chefe da aliança do povo de Deus. O peregrino, cheio de fé, que nos é aqui apresentado por Moisés, não é um velho quebrado, como podemos ser tentados a pensar, mas é aqui, sim, um chefe da aliança. Este velho vai até a presença do Faraó, e ao invés de se entregar a ser abençoado por ele, ele o abençoa. É isso que nós estamos vendo aqui. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Hebreus 11, verso 7, nos diz que o menor é abençoado pelo maior, falando da bênção de Abraão por Melquisedeque. O mesmo princípio é válido aqui. Faraó é o menor aqui. Ele é o governante da terra, isso é fato. Mas na providência de Deus, a mão do Todo-Poderoso está com Jacó, e dominando e controlando o governante da terra. Meus irmãos, isso não é apenas uma gentileza da parte de Jacó, o fato de ter abençoado o Faraó.
Jacó não está apenas abençoando no sentido de agradecer por sua bondade, por mais que isso possa estar incluso aqui. É uma imagem dele como cabeça da aliança, como o chefe da aliança do povo de Deus, agindo em cumprimento à aliança de Gênesis 12, especificamente as bênçãos pactuais dos versículos 2 e 3. Nós vemos aqui não apenas a superioridade de Jacó sobre Faraó, mas ele, mesmo não podendo ser o maior aos olhos do mundo na presença de Faraó, o que Moisés está nos colocando aqui diante de nós, é que na economia de Deus, ele é o maior. Na economia do nosso Deus, o chefe da aliança Jacó, é aqui nos apresentado maior do que Faraó. Um cumprimento parcial que vemos da promessa de Gênesis 12, e que Derek Kidner destaca-nos da seguinte maneira. Ele diz, olha, quanto a Jacó, ele é a velhice soberana personificada. Não se impressiona com a posição difusa e deliberada de Faraó, tendo uma visão independente dos eventos e fazendo comparações sombrias com o passado. Na verdade, vemos aqui um pequeno retrato magistral. Um chefe da aliança. Isso é importante, meus irmãos, porque muitos pastores são cheios de bravatas, talvez muitos inclusive nos nossos dias. E o ruim para alguns deles, para uma boa parte deles, é que bastariam ser conduzidos à porta de um palácio de governo, de uma sala de tribunal, e de repente eles se tornariam tão mansos quanto alguns cordeiros. Porque a sua teologia é ruim, porque eles não conhecem a teologia da aliança, porque eles não vivem nela, porque eles não sabem o sentido de um chefe da aliança. Grande parte desses oportunistas, mercadores do evangelho que estão aí supostamente brigando pelo Brasil, já mendigaram pão ao Lula, já beijaram a mão de Dilma. São vergonhas, engodos sob o nome de cristianismo. Estes não teriam a envergadura pactual de Jacó diante de Faraó. E é disso que precisamos para os nossos dias. Nós não precisamos de moleques de YouTube metidos a teólogos. Nós não precisamos de oportunistas e mercadores da fé. Nós precisamos que no nosso país, no mundo, Deus levante, Deus erga chefes da aliança. Homens que de fato façam parte do seu povo, da sua santa aliança, do seu santo pacto, para que estes possam ter a postura adequada diante dos governantes dessa terra. É isso que nós vemos nesta segunda cena. É importante como Jacó aqui nos mostra a resposta de um peregrino. E é interessante porque há uma coisa pesada na pergunta de Faraó, quando ele perguntou quantos são os dias dos anos da tua vida. E nós não vemos uma resposta melosa, nós não vemos aqui uma generalidade educada, algo meramente educado. Nós vemos um homem que entendeu a liturgia da aliança e age conforme ela. Ele diz, meus anos foram poucos e difíceis em comparação com meus antepassados. Mas Jacó está ciente do seu papel, ele é o cabeça da aliança. E diante da admissão de sua má peregrinação até ali, ele faz do seu presente algo melhor do que o seu passado. E ele abençoa Faraó. Nós vemos um vislumbre do plano de Deus aqui mais uma vez, de trazer as nações ao Messias, mesmo nas ações de Jacó. E assim fechamos a segunda cena. Mas o texto prossegue. Moisés quer que nós vejamos mais da bondade de Deus.
Então, nos versos 11 e 12, ele fala-nos da providência de Deus nos favores de Faraó e de José. Vejam comigo. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Nesta terceira cena, nós vemos já mais diretamente o papel do governante José, como sendo ele o instrumento da bondade e da providência de Deus. Ele está provendo sua família de acordo com os dons e as posses de Faraó. E Moisés está destacando nestas coisas o cuidado de Deus com o povo, para deixar claro, olha, tanto nos favores de Faraó, quanto nos favores de José, vocês precisam perceber o Deus abscônditos, o Deus escondido, mas que controla tudo, que tem tudo sob suas mãos. De acordo com a ordem de Faraó, José deveria estabelecer sua família no Egito, na terra de Gósen. E o versículo 12, ele nos mostra que há uma continuidade desta provisão, da bondade para com eles. O que nos mostra que a providência de Deus, ela não varia aqui. Mais tarde, obviamente deveria haver uma preocupação por parte destes irmãos. Eles deveriam estar se perguntando, será que, estando nosso pai não mais vivo, não entre nós, será que José ainda continuará nos tratando com bondade? Será que a sua bondade vai continuar para conosco? Então as coisas são apresentadas de maneira que se perceba, como se percebera antes, a mão do Senhor. Porque é a mão do Senhor que fará com que a bondade de José seja contínua. É a mão do Senhor que fará com que a gentileza de José, o seu espírito magnânimo, seja mantido, seja contínuo. Porque ele tem que lidar com a soberania e com os propósitos de Deus em sua providência. É o que faz de José um homem estável, um homem conduzido pela graça deste Deus. Portanto, meus irmãos, nesta passagem aqui, teremos a partir dos versículos seguintes um contraste muito importante. Enquanto o resto do Egito está subjugado ao faraó por causa da fome, a família de Jacó, ela será capaz de crescer e de prosperar, porque a mão do Senhor está com ela. Isso nos leva à quarta cena que temos aqui. A bondade da providência de Deus em poupar a família de Jacó, no meio da grande fome que afetava os próprios egípcios. É uma sessão mais longa, vai do verso 13 ao 26, nós vamos lendo algumas partes e vamos comentando, apresentando aqui. A partir do verso 13, acompanhe. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no próximo ano e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus ossos, tanto nós como a nossa terra?
compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um ao seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou, e de uma a outra extremidade da terra, do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achamos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que, na terra do Egito, tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Meus irmãos, o que nós vemos é algo como uma política econômica de José. Ele expandiu aqui o poder, a influência, a riqueza do governo de Faraó, através dessas medidas de como ele administrou a política, o alvo da fome. E também vemos aumentar grandemente o poder de Faraó por meio dessa política específica aqui, adotada por José. Por que essa história tão aqui envolvente da política de José, ela é compartilhada por Moisés? Por que um assunto que diz tão pouco respeito, aparentemente, está sendo aqui apresentado por Moisés diante do povo de Deus reunido? Nós temos alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, para que tanto os ouvintes originais de Moisés, para como você esta noite soubesse que a fome de fato foi grandemente severa. Aqui nós não temos uma ideia simples, frágil qualquer, de uma situação difícil. Aqui nós temos uma situação de enorme gravidade, de grande calamidade. Isso permite que você saiba o quão perigosa era a situação para a família de Jacó. Isso permite que você saiba que a terra do Egito estava mergulhada também no caos e na dificuldade. E isso fará com que tanto você esta noite, como fez Moisés com seus ouvintes originais, o quanto era necessário apreciar aqui a graciosa providência de Deus, fazendo o seu povo não apenas sobreviver, não apenas ser sustentado, mas prosperar em meio a uma situação tão terrível, de tão grande calamidade. Agora o contraste também é importante. Mesmo quando todo o Egito está se tornando escravo do faraó, a família de Jacó é livre por meio da provisão de Faraó, por meio da provisão de José, na boa providência do nosso Deus. O versículo 20, ele parece ser uma palavra explicativa aqui da nossa passagem. Vejam comigo o versículo 20, ele diz: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. O contraste é que isso não está acontecendo também à família de Jacó, mas está acontecendo terrivelmente a todos os egípcios. E por mais que nós vejamos aqui, que nós tenhamos aqui uma evidente, uma clara, uma contundente expressão do cuidado de Deus até aqui com todos
não apenas com o seu povo, mas a fome já vinha se estendendo por muitos e muitos longos anos. E até aqui o povo do Egito ainda está sobrevivendo, ao ponto de dizer a eles que José havia se tornado para eles como vida. Eles respondem no verso 25, a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Mas a coisa começa a ficar mais contrastada, porque nós começamos a perceber que agora o tratamento de Deus com os egípcios não é a mesma providência especial para com o seu povo. Esta, meus irmãos, não é e não será a última vez na estada de Israel no Egito, onde vemos Deus lidar de uma forma com os egípcios e outra forma com o seu povo. Deus é bom e bom para todos, isso é verdade. Mas nós precisamos entender que a providência de Deus para o seu povo, ela é especial. João Calvino, quando vai discorrer sobre as expressões ou as naturezas da providência de Deus, ele diz que a providência de Deus para o seu povo, ela é especialíssima. E é isso que nós somos aprofundados a perceber aqui. Somos levados por Moisés de maneira mais profunda a perceber o trato de Deus para com o seu povo. É de uma bondade, de uma providência que são especiais, facilmente diferenciadas e contrastadas com a sua bondade que é estendida a todos, que é dada a todos. E assim então nós vamos fechar a quarta cena e chegamos à quinta e última cena. E então novamente Moisés nos traz ao tema da fé do peregrino. Nós vemos a fé de um peregrino diante da morte em uma terra estranha. Vemos aqui uma aliança entre Jacó e o seu filho José. Vemos a confiança de Jacó nas promessas da aliança até o fim. Vejam comigo a partir do verso 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa, e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Até aqui, meus queridos, tendo Moisés enfatizado a bondosa providência de Deus, repetidamente, ele então repete pela segunda vez a fala de Jacó, para nos mostrar pela segunda vez a fé de um peregrino. E agora a fé de um peregrino em face da sua morte. Como Jacó, meus irmãos, mostrou sua fé aqui nas promessas de Deus. Um homem que admitiu que as suas peregrinações foram más, não foram boas, mas que respondeu como um chefe da aliança diante de Faraó, e que agora na face da morte, diante da sua morte, esta mesma fé o traz tomado de convencimento, de convicção desta mesma aliança, amarrado, preso pelas grandes bênçãos da aliança. E é interessante porque ele, quando chegou no primeiro momento na presença de Faraó, este homem estava numa condição de vulnerabilidade, e a sua fé esteve presente
na vulnerabilidade. Mas agora, em meio a grandes bênçãos temporais, seguro, o que nós vemos é que este homem age mostrando o seu foco na promessa de Deus na hora de sua morte. É interessante porque aqui nós temos uma estranha cerimônia de colocar a mão sobre a coxa, algo que é repetido depois de ter acontecido em Gênesis 24:12, quando Abraão enviou o seu servo para conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. E é uma forma de lembrar alguém da aliança da circuncisão. Por mais que seja uma cerimônia aparentemente estranha, ela está apontando para a aliança da circuncisão. É como se Jacó estivesse dizendo: José, meu filho, não se esqueça do que Deus nos selou, na promessa do pacto da circuncisão. Não se esqueça e não descumpra. Ele nos prometeu a terra, prometeu descendentes à terra, nos faz prosperar e fazer de nós uma grande nação. E portanto, meu filho, não me enterre aqui. Não desonre esta aliança. Cumpra esta minha vontade. E veja bem, Israel, ele não teme que ao ser enterrado, ele estaria perdendo a recompensa eterna. Ele não está aqui preocupado com uma suposta perda da salvação, da aliança. Não é um ato de superstição. Na verdade, se observarmos o verso 30, nós veremos isso. Porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Quando eu me deitar com meus pais, é o que ele está dizendo, você me levará para fora do Egito e me enterrará em sua sepultura. Ele não acha que por ser enterrado no Egito ele seria separado dos pais. A expressão hebraica para o início desse versículo 30 é de que quando eu me deitar com os meus pais, então você levará o meu corpo e você colocar na sepultura deles. Ou seja, ele sabe que quando ele morrer, a sua alma estará imediatamente com seus pais. Portanto, não há superstição aqui. O que ele deseja é que o funeral seja o que ele é, um simbolismo, uma mensagem para a posteridade, para os descendentes, uma mensagem para o povo. O simbolismo, meus irmãos, de seu sepultamento na terra de Canaã, na terra de seus pais, servindo-se como um testemunho aos seus descendentes de que a esperança deles não está no Egito. A mensagem do peregrino de fé, do peregrino cheio de esperança aqui é: nós não somos dessa terra. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos no Egito. E é isso que Israel deseja proclamar com o seu funeral em Canaã. A sua esperança está na promessa de Deus. E para eles isso significa a terra de Canaã. Como disse um comentarista, este israelita moribundo parece estar menos preocupado com o mundo desconhecido em que está entrando do que com o futuro do povo de Deus. Este é um homem pactual. Este é um homem da aliança. Ao invés dos temores da morte, dos temores da transição, de desencarnar, de ir em espírito para a presença de Deus, o mundo desconhecido, ele está ali naquele momento tão focado e preocupado nas coisas da aliança. Ele está preocupado com pregação, ele está preocupado com ensino, com instrução do povo da aliança. Sua grande preocupação é que José e seus descendentes se concentrem na promessa de Deus dada a seu avô, Abraão, e que nunca se esqueça disso. E meus irmãos, a nossa
tarefa como peregrinos é precisamente esta. É colocar a nossa esperança, não aqui, mas naquela cidade que tem fundamentos, e no cumprimento do desígnio de Deus para todos os seus santos. Esse é o centro do seu discipulado. A sua esperança está lá ao invés daqui. Ou pelo menos essa deveria ser a sua resposta, se isso fosse uma pergunta. A sua esperança está no cumprimento do plano de Deus para todo o seu povo? Ou você está envolvido em coisas menores? Jacó aqui é um exemplo para todos nós. É um homem pactual, é um peregrino da aliança. Somos peregrinos, peregrinamos em uma terra estranha, hostil. A nossa visão deve estar na cidade com alicerces, a Jerusalém celestial, novos céus e novas terras prometidos a nós. A nossa esperança deve estar nas promessas eternas de Deus e nada mais. E se em nossas miras nós estivermos errando quanto a isso, então a nossa esperança está perdida. Nós não somos peregrinos, muito menos somos discípulos de Jesus, muito menos somos do povo de Deus e temos o mesmo Deus de Jacó. É isso que Moisés clama aos seus ouvintes e é isso que Moisés está clamando dos nossos corações esta noite. Eu quero que você volte por um minuto à loja com o seu carrinho, com seus cestos. Cada um de nós gastou parte do tempo do relógio. Os carrinhos estão cheios. Todos nós temos algumas coisas em nosso carrinho de compras. E eu pergunto, eu quero que você olhe agora para o carrinho da sua vida. E eu quero que você pense no carrinho da sua vida à luz da eternidade. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, as suas peregrinações até aqui são boas ou más? São estas coisas que realmente importam quando o tempo da sua vida acabar? Quando o Senhor voltar ou te levar, como você estará diante dEle? Como o seu carrinho estará diante dEle? Com coisas frívolas, inúteis, tolas? Ou com coisas caras à luz da eternidade? Se não, pense nesta noite, você ainda tem tempo restante. E eu o desafio a usar esse tempo para fazer de Deus e de seu propósito eterno, como o desejo de encher o seu carrinho, como o desejo de encher a sua vida. Use seu tempo à luz do tesouro, à luz da eternidade, à luz do Senhor Jesus Cristo. Ele é o critério último de todas as coisas da sua vida. A sua vida, ela só será devidamente orientada como um peregrino da aliança, se você estiver olhando firmemente para Jesus, o autor, o consumador da tua fé, e você puder estar seguro de dizer que cada uma das minhas escolhas, elas têm a ver com Jesus, que até mesmo diante da face da morte, a minha prioridade será desejar as coisas que glorifiquem o nome do meu Salvador, que determinem a minha vida como sendo dele, e a minha morte como sendo dele. Algum dia, em breve, você morrerá e então será o dono de tudo o que você realmente trabalhou para acumular. Jesus, ele nos aconselha a entesourarmos tesouros no céu, a sermos ricos para com Deus. E esse processo, meus irmãos, ele começa quando pela fé nós recebemos a oferta de Deus de nos perdoar os nossos pecados, nos dando vida eterna e fazendo viver esta vida eterna a começar agora. Que Deus nos capacite a ser peregrinos. Apesar de todas as tentações e distrações desse mundo, nós precisamos pôr nossa esperança naquele que está por vir. Confiar nas suas promessas, mais do que em qualquer bênçãos terrenas que nós pudéssemos ou pudermos obter. Que você confie em Jesus. Que você coloque todos os seus ovos nesta cesta.
e nenhuma outra. Que toda a tua confiança, que todas as tuas decisões, que todas as suas escolhas, elas sejam olhando para Jesus, sem vacilar, sem piscadelas, sem distrações. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós clamamos, Senhor, pelo Teu povo. Clamamos, ó Deus, pelos Teus filhos e as Tuas filhas aqui conosco esta noite. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor firme, ó Deus, as suas buscas, as suas procuras, seus olhos, suas escolhas, ó Pai, suas decisões. Que eles saibam olhar para Jesus, ó Deus. Que eles tenham nele o seu Senhor absoluto em todas as coisas. Que Jesus possa agora, ó Pai, estar reclamando sobre a vida deles, todo e qualquer centímetro quadrado de suas vidas. E que eles sejam peregrinos nesta terra, peregrinos da aliança, caminhando para a cidade que tem fundamentos, alicerces, caminhando para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, novos céus e nova terra. E que toda a nossa cidadania aqui possa ser moldada, possa ser determinada, ó Deus, por esta centralidade de Jesus em nossas vidas, da santa aliança do nosso Deus, mediada perfeitamente na pessoa de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém.